Minuto. Olá, tudo bem? Voltamos para a segunda aula. Vamos continuar a correção, então eu peço que vocês peguem lá nas páginas que nós estávamos fazendo. Correção. Página 158, né, gente? 158. Então, olha lá. 158, vamos retomar. Então, o primeiro exercício, o exercício número 4, é a alternativa, não, é isso mesmo, olha lá. Então, vamos entender. Ao longo da história, temos relatos sobre cientistas que vêm interpretando as evidências da origem e evolução dos seres vivos. Some o resultado das alternativas corretas, né? Então, a primeira. Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros organismos viviam nos mares e utilizavam energia solar. Não, eles não eram fotossintetizantes, aqui seria autotrófico, então não. O processo aeróbio, gente, todas as vezes que fala de aeróbio, nós estamos falando de oxigênio, tá? Então, o processo aeróbio de fermentação era muito utilizado por seres primitivos, visto que podiam adquirir energia quebrando compostos orgânicos em um ambiente pobre em oxigênio. Já está errado. Todas as vezes que nós falarmos de aeróbio, de aeróbica, nós estamos falando que precisa de oxigênio, então já está errado. Segundo a teoria da geração espontânea, ou a biogênese, os seres vivos surgem a partir de matéria inanimada, né? E não tem vida, isso mesmo. Já segundo a teoria da biogênese, um ser vivo só surge a partir de outro. Então, já marquem aí o 4, certo? Os coacervados ou coacervatos, os dois estão corretos, o termo, tá? São considerados os primeiros seres a habitar a Terra. Não, eles eram proteínas. Eles foram as primeiras moléculas orgânicas que deu condições a formar os seres vivos. Então, está errado já o início. E os primeiros seres autotróficos ou fotossintetizantes foram fundamentais na modificação da atmosfera, pois introduziram o gás oxigênio ao meio, verdade. Eles começaram a produzir oxigênio. Então, vocês devem marcar o 4 e o 16, certo? A soma deu 20, aqui ó, 20. Tudo bem, gente? Qualquer coisa me interrompa, tá? Vamos para 5? A 5, eles estão falando sobre a origem da vida, falando que existem o quê? Divisões de opiniões entre os cientistas. Uns acreditam na sopa primitiva da evolução química, outros acreditam que surgiram do solo, outros da panspermia cósmica e assim por diante. Com base no texto e nos conhecimentos sobre as hipóteses da origem da vida, assinale a alternativa correta. A mesma coisa, né? A biogênese defende a concepção aceita, segundo a qual seres vivos podem surgir por mecanismos que não sejam através da reprodução? Não, senão seria abiogênese. Para a panspermia, a vida na Terra é resultado de processos químicos em que compostos orgânicos se combinaram? Não, isso é evolução química. Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, por serem muito simples, eram obrigados a utilizar as substâncias disponíveis no meio? Não, gente, se ele utilizasse as substâncias disponíveis no meio, seria o quê? Heterotrófica. É preconizado pela hipótese heterotrófica que os primeiros seres vivos produziam seus próprios alimentos? Não. Suas próprias substâncias? Não. Senão seria autotrófico. Para a hipótese autotrófica, com a formação da camada de ozônio na estratosfera, em consequência da presença do gás oxigênio na atmosfera, os seres vivos autótrofos, antes restritos aos ambientes aquáticos, passaram a colonizar ambientes de terra firme. Sim, que são os vegetais, certo? Então, das algas foram para os vegetais. Tudo bem até aqui? Quem quer responder a 6 para mim? Alguém? Ninguém? Eu, Pro. Quem? Quem falou eu? O Matheus Medrado. Vai, Matheus, por favor. Leia a questão. Explique qual é a hipótese mais aceita sobre o surgimento da vida. A hipótese mais aceita sobre o surgimento da vida é a hipótese autotrófica. Isso mesmo. Mas eles não pedem... Ah, tem que explicar, Matheus. Você não explicou?
Ou explique qual é a hipótese mais aceita. É a autotrófica mesmo, né? E o que diz essa Você teoria? pode digitar, Oi, Helena. pode digitar, por Vou favor, ditar. que eu Então, vamos entendi. lá. Coloquem aí, ó. É a hipótese autotrófica. É a hipótese autotrófica. Vírgula. Onde a energia e os nutrientes, onde a energia e os nutrientes necessários à sobrevivência, vírgula, a sobrevivência, vírgula, eram retirados da atmosfera primitiva, vírgula, ocorrendo a partir daí, as reações químicas, para a produção do seu próprio alimento. Professor, Oi, posso ler a minha? pode, Pedro? Tá. Coloquei. Atualmente, a hipótese mais aceita é a autotrófica, em que os organismos são capazes de utilizar a energia de substâncias químicas presentes na rocha. Para realizar as reações químicas, acrescente. Certo? Teve alguém que falou que não terminou, que não conseguiu? Oi, Carol. Posso ler a minha? Pode, Carol. Posso ler a minha? Pode. Atualmente, a hipótese mais aceita sobre o surgimento da vida é a autotrófica, que considera o processo metabólico denominado quimiolitotrofia como o primeiro a surgir. Nesse processo, os organismos são capazes de utilizar a energia de substâncias químicas presentes na rocha. Isso mesmo, mas você já está falando que eles são quimiosintetizantes. Se você pode se tornar redundante, mas você pode colocar que é para realizar as reações químicas, tá, Carol? Porque ele não come isso como os heterotróficos, eles utilizam o que está presente para realizar as reações químicas. Oi, quem fala? É a Maria Eduarda, Pro. Você pode voltar na 4 rapidinho, por favor? Na 4? Isso. A 4 é a 4 e a 16. Que forma 20, tem que colocar o resultado lá embaixo. Certo? Tá bom, obrigada. A 5 é a E. E vamos para a página 159, que é a última página de correção. Então, olha lá, pessoal. É só para completar, né? Então, vamos fazer a leitura aqui, ó. Acreditava-se que os seres vivos surgiam a partir de matéria inanimada. O primeiro é matéria inanimada, quer dizer, matéria sem vida. Essa linha de pensamento ficou conhecida como abiogênese. Com o avanço da ciência, verificou que um ser vivo somente surgiria a partir de um ser vivo, chamado de biogênese. Então, ficou, pessoal, matéria inanimada, abiogênese, ser vivo pré-existente e biogênese. Certinho? A 2 ficou VV, FVV. Alguma dúvida sobre o verdadeiro ou falso?
Oi? Pode esperar um pouquinho, por favor? Posso. Posso sim. Pronto? Pronto, obrigada. Nada. Então, gente, a 2 ficou VVF, A 3, eu estou passando assim porque essa é uma revisão, tá, gente? Tudo que a Pro já explicou. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Então, a 3 ficou DCBA, que aqui, ó, está falando, produz seu próprio alimento, só pode ser autotrófica. Retira substâncias no meio ambiente, heterotrófica. Hipótese que os seres vivos surgiram na Terra através de substâncias, evolução química, e veio do espaço, panspermia. Então, ficou DCBA. DCBA. Tudo bem? Posso tirar? Então, olha lá a 4, pessoal. A 4 ficou VF, FV, ó. Então, o surgimento dos seres fotossintetizantes teve alto impacto no ambiente da Terra? Com certeza. Eles que produziram oxigênio para nós. A hipótese mais aceita sobre a origem da vida afirma que os seres eram heterótrofos? Não, autótrofos. Não, F. Os primeiros seres vivos provavelmente eram autótrofos, fotossintetizantes. Olha aqui, gente, presta atenção nessa daqui. Essa daqui, se cai numa provinha de múltipla escolha, muita gente erra. Porque, olha lá, os primeiros seres vivos provavelmente eram autótrofos, sim, mas quimiosintetizantes. Então, é F aqui, viu, gente? F. Os seres heterótrofos aeróbicos utilizavam gás carbônico? Não. Se eles são aeróbios ou aeróbicos, eles utilizavam o oxigênio, certo? As células foram se tornando mais complexas? Sim. Elas eram unicelulares e procarióticas e começaram a se tornar multicelulares e eucarióticas. VFF, FV. Vamos descer aqui. Associar é o seguinte, olha lá, gente. Organismos multicelulares, tem várias células. Termos que nós já estudamos, hein? Organismos aeróbicos, dependem do oxigênio. Anaeróbios, não dependem do gás oxigênio. Todas as vezes que vem um A antes de uma afirmação, quer dizer não, ó. Anaeróbios não precisam de oxigênio. Certo? Vou descer mais um pouquinho. Organismos fotossintetizantes. São aqueles que produzem o seu próprio alimento. Certo? Estou deixando aí para vocês completarem. Pronto, gente. Terminamos a correção. Aproveitando a oportunidade, já vamos colocar qual será a página, porque eu tinha anotado a página errada. Pro, mas a gente vai conseguir responder? Vai sim, sabe por quê? Porque nós vamos ver este conteúdo agora. Então, nós estamos entrando em microbiologia, tá? Página 134, grupo 5. Página 134 do grupo 5, e vocês já deixem anotados aí a tarefa, por favor. Porque aí depois eu posso usar só na explicação. Então, a tarefa, pessoal, é a página 144, certo? Ah, gente, estava certa a página 144. Lembra que eu falei que a tarefa era 144?
É do Foi grupo por isso. 5. Tava certo. É que a Pro já sabia que iria chegar com vocês na página 144 do grupo 5. Eu falei, eu não tô doida, né? Mas acontece. Certo, pessoal? Então, só um minutinho aqui, que a Pro vai ver o chat. Um minutinho. Ô, Daniela, você conseguiu pedir? Tem gente pedindo para repetir questões aqui. Espera um pouquinho. Só um minutinho, eu já vejo com vocês aí. Só um minutinho, tá, gente? Pro, Só um minutinho, já falo com você. Ô, Daniela, Pro, me perdi. Onde você se perdeu, Daniela? Tirou foto? Conseguiu? Ótimo. Ô, Júlia, você se perdeu onde? Júlia? Precisa de ajuda? Se precisar, me envia, tá? No chat. No exercício 6 do grupo 4, a Pro vai voltar lá, um minutinho. Vou aproveitar que eu estou com o livro aberto aqui, é mais rápido, peraí. No exercício 6 do grupo 4. Deixe-me ver qual exercício. Ah, sobre o surgimento da vida, ô Daniela? Ô Daniela, não. Quem falou foi a Júlia. Ô Júlia, é sobre o surgimento da vida? Vou falar para você, tá? Então, estou repetindo. Sim, então anote aí. É a hipótese autotrófica. É a hipótese autotrófica, vírgula. Tá, então, onde você está? É só final. Então, ó, é a hipótese autotrófica, vírgula, onde seres quimiosintetizantes retiravam nutrientes e gases da atmosfera primitiva para realizar as reações químicas. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Então, agora... ô Pro, Oi. a lição de casa é a 144 do grupo 5 até o exercício 6. Sim, toda, a página toda, tá bom? Mas assim, pessoal, agora vamos lá. Tá bom, Nada. Nós estamos começando agora essa parte da microbiologia. Pessoal, hoje, se vocês me perguntassem assim, professora, mas o que é a microbiologia? Hoje nós temos respostas para todos os seres microscópicos que estão presentes todas assim, características gerais, né? Que estão presentes no nosso planeta. Vocês estão vendo a situação do vírus, que todos os dias se descobre alguma coisa do Covid, né? Por quê? Porque apesar de sabermos que existem micro-organismos presentes, nós não conhecemos o modo de vida e como eles agem, como eles penetram e como eles contaminam e nada. Então, por exemplo, essa semana saiu um estudo, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Essa semana saiu um estudo de alguns cientistas que enviaram para a Organização Mundial da Saúde
dizendo que o Covid transmite pelo ar e que ele fica 30 horas presente no ar. Eu estava comentando, gente, se isso for verdade, nós estamos perdidos, porque nós acreditávamos que o Covid não transmitia pelo ar, apenas por locais, né? Então, ele fica vivo muito tempo na madeira, no papel e tal. Mas agora, ontem, já outras pessoas, outros cientistas se manifestaram dizendo que isso não é possível, é muito difícil. Por quê? Porque pelo grau de contaminação, pela estatística de contaminação, se o vírus fosse transmitido pelo ar, nós estaríamos com a mesma taxa do Ebola, porque o Ebola é transmitido pelo ar. Então, a taxa deveria ser maior, porque a contaminação do Covid é de uma pessoa para 1,2. Ele contamina uma pessoa e tem chance de 20% de contaminar outra. Já o Ebola não é de 1 para 5. Então, eles fizeram uma comparação e falaram assim, quase impossível o Covid transmitir pelo ar, por mais que ele fique 30 horas no ar, é muito complicado. Então, assim, o que acontece? Tem muita gente estudando e buscando informações para a gente sair dessa, certo? E assim, a mesma coisa acontecia há muitos e muitos anos atrás. Em 1823, eles começaram a elaborar microscópios bem simples, microscópios rudimentares. O primeiro cientista que fez o microscópio foi Robert Hooke. O que ele fez, gente? Ele pegou lentes de óculos, lentes corretivas, e colocou e começou a perceber que ele conseguia ver as células. Foi a partir de Robert Hooke que começaram a aprimorar os microscópios. E a partir daí começaram a entender que existiam seres microscópicos que estavam presentes no nosso meio ambiente, que estão conosco, né? Então, eles não tinham essa ideia. Eles estudavam apenas os seres macroscópicos, aqueles seres que nós podíamos ver. Quem foi o primeiro cientista que se dedicou totalmente para estudar os seres microscópicos? Foi Robert Hooke. Tanto que Robert Hooke, gente, ele é o cientista que descobriu a tuberculose. Tanto que eles chamam a tuberculose de bacilo de Koch, né? Porque é o sobrenome do cientista que descobriu a tuberculose, que é uma bactéria, né? Que é um bacilo. Então, gente, na verdade, tudo começou dessa forma. Sabia-se que existia, mas não sabia o que faria, como eles agiam e tudo mais. Então, a microbiologia, este nome aqui, ó, biologia, estudo de seres microscópicos, sempre está, assim, em ascensão, sempre buscando conhecer mais, porque apesar de tudo, apesar de termos os 5 reinos, apesar de conhecermos os 5 reinos, estão aumentando isso. Nós vamos ver hoje, está surgindo subgrupos da classificação de Linneu, certo, gente? Então, vamos lá. Eu vou começar a mostrar para vocês. Antigamente, aqui no livro de vocês, na página 134, está dizendo o seguinte, olha lá. Em 1860, o médico inglês Joseph Lister, ele percebeu o seguinte, que tinha muita gente que entrava no hospital, por exemplo, por causa de uma fratura e morria com infecção. E ele percebeu o seguinte, que alguma coisa estava errada. Por que a pessoa entrava com conjuntivite e de repente saía com uma infecção generalizada? E ninguém sabia daquela bactéria que causa infecções, que hoje nos hospitais tem todo um cuidado para evitar essas infecções generalizadas, né? Então, Lister, o que ele propôs? Ele propôs o seguinte, gente, vamos começar a lavar mais. Olha lá, em 1827, hein? Que não se tinha condições de observar bem os seres microscópicos. Estavam surgindo os primeiros microscópicos. Ele falou, olha, vamos higienizar mais as mãos, usar uma roupa esterilizada. E eles usavam, na época, esse ácido fênico aqui, ó. Esse ácido, hoje, ele é aprimorado. Mas esse ácido, o que eles faziam? Não usava na época, tinha que fazer uma incisão na pessoa, uma cesariana. Eles não passavam nada para esterilizar o local. E às vezes a criança nascia e a mãe morria com uma infecção generalizada e assim por diante. Então não tinham esse tipo de cuidado, esse tipo de asepsia. Aqui, ó, tem um vocabulário para vocês. O que é asepsia? É a higienização do local para evitar a entrada de micro-organismos, para evitar a entrada de bactérias.
Então, o que acontece? Eles usavam esse ácido fênico, faziam com que as pessoas, enfermeiros, médicos, lavassem mais as mãos com água e sabão, porque água e sabão é o que limpa mesmo. E a partir daí, caiu muita quantidade de pessoas que morriam com infecção generalizada. Bom, mas o porquê isso? O porquê eu vou mostrar agora para vocês. Antes disso, deixa eu só ver aqui. Às vezes eu fico preocupada com o chat. O livro é o grupo 5, página 134, tá? Grupo 5, página 134. Então, olha lá, pessoal. Aí, o que acontece? As bactérias, vocês viram que elas estão divididas no reino Monera e que este reino são as bactérias unicelulares e procariontes. Nós já vimos isso, porém, foi formado, isso é novo, hein, gente? Novo em relação a 1800, 1900. Foi formado agora um grupo chamado de grupo Archaea. Como escreve isso? Vou mostrar para vocês aqui. Olha lá. O que é esse grupo? Archaea. Este grupo aqui, gente, o grupo Archaea, ele é um subgrupo, só que ele está acima de reino. Porque o reino, nós vimos lá na classificação de Linneu, que o reino inclui Monera, Protoctista, Fungi, Animalia e Plantae, certo? Porém, pessoal, o grupo Archaea, ele está um grupo além do reino. Por quê? Porque eles perceberam o seguinte, que existiam bactérias que possuíam características diferenciadas. Existiam bactérias que possuíam um metabolismo diferente do reino Monera. Então, assim, ó, colocaram tudo no reino Monera. Só que dentro desse reino Monera, existiam algumas bactérias mais resistentes que outras. Existiam, assim, a climas extremos, a condições inóspitas, né? Então, eles perceberam, nossa, mas essa bactéria é muito diferente dessa. Aí, eles analisaram essa bactéria e perceberam que elas possuíam características de reprodução diferentes, possuíam atividade metabólica diferente, possuíam substâncias químicas que formavam o seu corpo diferentes. Eles falaram, não pode ficar tudo dentro de um grupo chamado Reino Monera, porque existem bactérias diferenciadas. E aí eles formaram aí este grupo chamado de grupo Archaea. E aí dentro deste grupo Archaea, nós temos a eucária, nós temos a bactéria e nós temos a Archaea. Então eu vou falar um pouquinho de cada uma para vocês, certo? Essa que vocês estão vendo na foto, gente, é uma bactéria. A diferença dela é que ela é uma Archaea, né? Ah, Pro, mas eu olhando eu sei que ela é uma Archaea? Não. É porque, de onde ela está aqui, ela tem características metabólicas, físico-químicas de uma bactéria Archaea. Como se diferencia uma bactéria Archaea? É a única que resiste a temperaturas extremas, tanto altíssimas temperaturas quanto baixíssimas temperaturas. São esses tipos de bactérias que nós temos lá em Marte. Né? Por quê? E acredita-se que foram estas bactérias, que são bactérias anaeróbias, que surgiram na evolução química, no surgimento dos primeiros seres vivos na atmosfera primitiva. Então, essas bactérias, elas são tão resistentes que elas não podem apenas estarem classificadas como bactérias. Elas são bactérias árqueas, que são bactérias que possuem características diferenciadas porque elas são muito resistentes. Tudo bem? Depois, nós temos bactéria. Bactéria são bactérias que resistem a essas variações de temperatura, mas numa condição mais reduzida, numa condição mais controlada. Essas bactérias, nós vamos ver todas as características delas, todas são procarióticas, só que as bactérias mesmo, elas não resistem como as arqueas, que resistem tanto. E as eucárias, pessoal? As eucárias são bactérias que possuem características de bactérias, porém, em célula eucarionte. Já pensou? Tanto que eles já classificaram como eucária e já estão isolando como seres eucariontes. Elas possuem todas as características de bactéria, porém, ela tem a carioteca. Ela não pode ficar num grupo de um reino Monera, que são todas procarióticas. Então, olha como é difícil, pessoal, estudar os seres microscópicos, sendo que eu só tinha reino Monera. Aí, de repente, uma muito resistente,
condições inóspitas, metabolismo diferente. Eu vou ter que nomeá-la. Ela não pode ficar como essa bactéria. Então, ela é árquea. Ah, mas existem bactérias que possuem as mesmas características, reproduzem da mesma forma, classificação da mesma forma, só que ela tem carioteca. Não pode ser procariótica, ela é eucariótica. Então, ela é classificada como eucária. Então, aqui nós temos, dentro dessa classificação, nós temos eucária, procariótica e, eucária. Quero mostrar no livro para vocês onde está isso. Marquem aí, podem marcar, que é melhor. Então, marquem aqui, ó, as árqueas, estão agrupadas no domínio árquea, as bactérias e a eucária, certo? Encontraram, pessoal? Grifem os subtipos existentes aí. Árquea, bactéria e eucária. Todos marcaram? Então, é isso que está sendo dito aqui, pessoal. As árqueas, ó, elas resistem a várias temperaturas, a bactéria que possui as mesmas características que nós vamos ver agora, e o domínio eucária, que são aqueles reinos que são seres eucariontes, são aqueles reinos que estão dentro do grupo dos eucariontes, certo? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não mesmo? Posso continuar? Professor, Só um minutinho, deixa eu dar uma olhadinha no chat. Professor, essas bactérias podem sobreviver até quais circunstâncias? Depende. As árqueas, elas conseguem viver sem oxigênio, elas conseguem viver a variações bruscas de temperatura. Olha Marte, 23 graus, depois menos 100 graus negativos. Então, elas resistem a essas variações. As árqueas, as bactérias e a eucária, não. Já pensou se a gente antes morasse em Marte, deixamos então mandamos uma nave. Nossa, viajou aqui, hein? Olha só. Já pensou se a gente antes morasse em Marte, aí deixamos o planeta inabitável, então mandamos uma nave com Adão e Eva para vir para a Terra. Olha, você devia lançar a sua origem da vida, hein? Você deveria... Essa teoria ainda não existe, não. Muito louca essa teoria. Olha lá, pessoal. Tudo bem até aqui? professor, Oi, pode falar. Desculpa. eu não entendi por que esse negócio de árquea, assim, ela é classificada acima do reino. Porque assim, ó, a classificação de Linneu, ela não foi modificada. Até hoje, a classificação de Linneu é uma das classificações mais completas. Então, só que dentro do reino Monera se descobriu subdivisões. E aí, o que eles fizeram? Eles formaram um domínio acima do reino. Então, além de reficofage, ficou domínio, reino, filo, classe. Eles formaram um domínio. Por que esse domínio? Por que esse grupo acima do reino? Porque dentro do grupo Monera tem características muito diferentes. Então, não dá para manter a árquea no mesmo grupo da bactéria, no mesmo grupo da eucária. Então, eles tiveram que formar um domínio. Vamos dizer assim, eles fizeram um anexo ao reino. Entendeu, Pedro? Tudo bem? Entendi. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre o reino Monera. Então, eu já comentei com vocês que o reino Monera são as bactérias, as árqueas e as eucárias. Eucárias nós vamos falar só no próximo reino, que é o protista, certo? Então, agora, eu vou citar... Que página você está? Eu estou na página 134, mas agora eu estou espelhando. Espelhando nada, né? Não estou espelhando não, né, gente? Você está na 135. 135, obrigada. Vocês estão vendo a bactéria? Estão vendo Agora a bactéria? Sim. Então, pessoal, esta daqui é uma bactéria do reino Monera. Todas as características que eu vou falar delas, tanto a bactéria quanto as árqueas possuem, certo? São procarióticas, possuem essas características. Então, assim, mas você está falando da árquea ou você está falando da bactéria? Não, agora eu estou falando do reino Monera, que são as características da célula, modos de reprodução, onde elas agem. Agora eu estou falando do reino Monera. Quem entra no reino Monera? Bactérias, árqueas e cianobactérias, que são algas azuis, certo? Então, dentro do reino Monera, nós temos todo este grupo, bactérias,
arqueas e cianobactérias, que antigamente eram chamadas de algas azuis. Qual é a principal característica aqui do reino Monera? Deem uma olhada na célula, pessoal. Como elas são unicelulares, tudo que acontece aqui, todas as funções que acontecem em uma célula só, porque elas são tão simples que elas são formadas apenas por uma célula e elas são procariontes. Então, olha aqui, eu estou olhando uma bactéria, porque ela não precisa de um agrupamento de células para se formar. Então, a bactéria, primeira característica dela, gente, elas são unicelulares e procariontes. Essa característica é muito importante. Elas são unicelulares e procariontes, que é a característica principal que as bactérias possuem, certo? Olha lá. Unicelulares e procariontes, certo? É a característica principal do reino Monera. Pronto, mas como que forma a célula dela? Pessoal, ela possui a mesma célula, ela possui membrana, que seleciona o que entra e sai da célula. Ela possui o citoplasma, que abriga todas as organelas citoplasmáticas que realizam as funções celulares. E ela possui o núcleo. Olha o núcleo lá, gente. O núcleo é esse emaranhado aqui de filamentos, ó. Ele não tem nenhuma carioteca envolvendo ele. Por isso ela é chamada de procarionte, porque o núcleo dela não é um núcleo organizado, ele está dissolvido no citoplasma. A diferença da bactéria, pessoal, é que ela possui uma parede celular. É uma parede que envolve a membrana. E para que serve essa parede celular? Essa parede celular é chamada também de parede bacteriana. Tá? Essa parede serve para ela dar estrutura, rigidez, como se fosse um esqueleto para essa bactéria. As células vegetais também possuem uma parede vegetal, né? Que também dá rigidez à célula vegetal, aos vegetais. Então, assim, quais são as características celulares do reino Monera? Membrana, citoplasma e núcleo, com as mesmas funções das nossas células, porém elas são procarióticas, onde o núcleo dela está totalmente dissolvido no citoplasma, não é um núcleo organizado, e elas, além de tudo, elas possuem essa parede bacteriana, que existe para quê? Para dar rigidez à célula, para dar rigidez à bactéria. Alguma dúvida em célula? Sim ou não? Não? Então, olha lá, pessoal. E como as bactérias são classificadas? A imagem mudou para vocês, pessoal, ou não? Para mim, não. Não, pro. Eu tenho que sair e entrar de novo, né? Tá. E como as bactérias, pessoal, elas são classificadas? Elas são classificadas, anotem isso, gente. A classificação das bactérias, essas características que eu estou passando para vocês, são as mais importantes. Qual a primeira característica mais importante? São unicelulares e procariontes. E a segunda característica? São classificadas de acordo com as suas formas. São classificadas de acordo com as suas formas. E são as bactérias? São as bactérias. Elas são classificadas de acordo com as suas formas. Eu não vou morrer. Hã? Como assim, Pro? Assim, gente, as bactérias, elas possuem várias formas. Olha aqui, quando elas possuem apenas bolinhas esféricas, assim, ó, quero que vocês olhem bem na imagem, quando elas estão assim em forma de bolinha, elas são chamadas de cocos. Cocos, ó, cocos, né? Cocô não, tá, gente? Cocos. Quando esses cocos formam como se fosse um cacho de uva, eles falam muito que parece um cacho de uva, ele passa a ser chamado de estafilococos. Então, ela se agrupa assim, ó, parecendo um cacho de uva. Eu gostaria que todos olhassem na imagem, porque a Pro está mostrando, ó. Então, quando são separadinhos, essas esferas são separadinhas, é chamada de coco. Quando eles estão assim, ó, estafilococos, quando eles parecem um cacho de uva. E quando eles formam assim um fio, estreptococos. Existe uma doença, só para vocês entenderem por que eu falo que elas são classificadas assim. Existe uma doença, uma contaminação alimentar. Tem gente que come, por exemplo, uma maionese. De repente, essa maionese dá vômito, dá diarreia, vai ao médico, o médico fala, olha, foi uma contaminação alimentar aí. Então, você toma bastante água e tal.
é o Staphylococcus. O Staphylococcus aureus, ele se manifesta na maionese feita em casa, que não tem conservante, em alimentos ricos em lactose, ele estraga, ele fermenta e você não percebe, nem altera gosto. A bactéria Staphylococcus aureus, ela não altera gosto. Aí você come uma maionese estragada e você pode simplesmente ficar doente. Eu sempre comento de uma mulher que ela, na época que o Walmart servia alimento, né? Eles tinham um espaço lá onde eles serviam um almoço. E ela trabalhava no Walmart e ela comeu uma maionese. Não que o Walmart atendia de uma forma errada, isso aconteceu naquele dia. Diz que ela comeu a maionese, ela chegou em casa e falou pro pai dela, falou, nossa, pai, tô com dor no estômago. Quem tá com dor no estômago geralmente não vai ao médico. Simplesmente está com uma dor no estômago, toma um medicamento e tudo mais. Aí o pai dela disse que fez um chazinho, tudo, ela deitou e não levantou mais, ela morreu. Ela adquiriu uma bactéria tão grave que causa uma infecção generalizada no intestino e ela morreu. Quando fizeram a análise, descobriu que ela era o quê? Era uma infecção alimentar. Causou infecção, né? Era um alimento contaminado, e descobriram que era uma maionese do Walmart, não sei como eles chegaram nisso, mas olha só, gente, ela pode levar à morte. Sabe alimentos que as bactérias atuam e que se você comer pode te levar à morte? Enlatados. Não comam nunca enlatados vencidos, porque ele não altera gosto. Por exemplo, uma ervilha vencida. Ah, venceu faz 15 dias, faz pouco tempo, uma semana, e você come, não altera gosto, você pode adquirir essa bactéria. Iogurte, teve um ator, acho que foi aquele da Praça é Nossa, se eu não me engano, aquele que apresenta. Eu acho que foi ele mesmo. Teve um ator que ficou internado, quase morreu, porque tomou iogurte vencido. Ele tomou um iogurte vencido e ele quase morreu. Só um minutinho. Então, o que acontece? Não consumam alimento. Olha, aqui em casa, Danone, iogurte venceu. Mesmo sabendo que existe uma margem de segurança, porque eles colocam vencimento mais ou menos uns 4 dias antes do vencimento verdadeiro. Mas mesmo sabendo que existe essa margem de segurança, eu jogo fora. Venceu, eu jogo fora. Principalmente alimentos enlatados, alimentos em conserva e alimentos ricos em leite. Da bactéria, e bactéria mata. Pode falar, quem estava falando? Sou eu, Pro Maria Eduarda. Então, você estava falando do iogurte. Meu pai comeu um iogurte. Um iogurte estragado ontem. Gente, ele tá bem? Tá vivo, né? Tá tudo bem com ele? Tá tudo bem, Pro, ele não teve nada, tá ótimo. Sabe o que é, graças a Deus, né? É que às vezes o iogurte vencido, foi o que eu acabei de comentar, ele tem uma margem de segurança, eles já fazem isso. Porque eles sabem que a gente sempre burla um pouquinho, né? Então, por exemplo, tem uma margem de segurança, eles colocam o vencimento um pouco antes do vencimento verdadeiro. Entendeu? Isso existe. Ô, Pro, mas não foram tipo 2, 3 dias, foram 3 meses. Gente do céu! Vocês não viram? Meu pai é louco, Pro. Ai, não, aqui em casa a gente tem medo. Bom, pessoal, então vocês entenderam? Ô, Alan, me leva para esse lugar que você está aí, esse riozinho aí, esse mar, me leva com você. Não é rio. É um mar? Eu não tá vendo você tá com a cabeça em naves espaciais. eu tô já imaginando. Ô, Alan, eu tô com tanta vontade de viajar que eu já tô imaginando uma praia, agora pro Rio. Não, pro espaço eu não quero ir, não, eu não gosto. Eu gosto do chão. Eu gosto da crosta terrestre. Pro. Pode ir sozinho, pode ir. Oi. Pro, eu tenho uma dúvida. Alan, Não tem uma classificação para as bactérias nocivas e para as bactérias prejudiciais e as não prejudiciais? Não tem uma classificação? Não, é assim, porque vocês vão perceber a importância da classificação. A classificação é para nomeá-las. Então, tanto as bactérias patogênicas, que são as bactérias que causam doenças, como as bactérias não patogênicas, elas possuem a mesma classificação. Gente, quem está no chat, segura um minutinho que eu só vou completar. Então, olha lá, pessoal. Então, nós temos os cocos, os estafilococos e os estreptococos. E tem o bacilo. Por que ele
recebe o nome de bacilo? Todas as vezes. Ele parece um bastonete, ó, ele parece um bastão. Então, todas as vezes que você usa o termo assim, ó, bacilo, doença bacilo de Koch. Por quê? Porque a bactéria tem esse formato. Quando eu tomo lactobacilos vivos, eu tomo um monte de bacilozinho assim vivo, ó. Estou tomando esse monte de bactériazinha, tudo em forma de bastão. Professora, Oi. é isso que tem em Yakult, Isso, os lactobacilos casei vivos. xirota. Isso mesmo. Então, quando a gente consome os lactobacilos, eu já estou te dizendo que a classificação dela é forma de bastão. Olha o espirilo. Não é espirão, viu, gente? É espirilo. Por que ele é chamado de espirilo? Porque ele parece um espiral, ó. Tá vendo? Ele parece que ele é todo retorcidinho. Ele é chamado de espirilo. E esse que parece uma vírgula, ele é chamado de vibrião. Certo? Então, olha lá, cólera. Ele está com vibrião colérico. Qual é a forma da bactéria? A forma de uma vírgula. Então, vocês repararam que a classificação é importante para dar o nome dele. Ele está com bacilo de Koch. Se ele está com bacilo de Koch, o formato dessa bactéria é o formato de um bastonete. Ela está com a Staphylococcus aureus. Ele está com Staphylococcus, então é esse formato de uva. Ele está com vibrião colérico. O vibrião é a forma aqui, ó, de vírgula. E assim por diante, certo? Eu só estou olhando os exercícios se nós chegamos no conteúdo. Chegamos sim, vocês conseguem responder, tá bom? A página de lição. Pessoal, alguma dúvida em classificação? Eu quero que vocês entendam que as bactérias são classificadas de acordo com as formas delas. Espero que vocês tenham anotado os dois termos que eu falei. O mais importante são unicelulares e procariontes e são classificadas de acordo com as formas. As formas, elas recebem o nome. Bacilo, forma de bastão, cocos, esféricos, tá? Vibrião, vírgula, espirilo, espiral. Quando se agrupam em forma de cacho de uva, são estafilococos. Quando formam afilamento, estreptococos. Estes nomes são utilizados para nomear as bactérias, como os exemplos que eu falei para vocês agora. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Olha lá, comi o iogurte que venceu ontem. Então, Júlia, venceu ontem, acredite que não vai te dar problema, não. Porque tem aquela margem de segurança. Professora, na verdade, não é a família que tem medo, é você que dá medo estudando isso. Não, Pedro, tem que estudar e fala, gente, é perigoso comer. É importante a gente aprender para ajudar, né? Você falou de viagem, eu viajava quase todo final de semana. Imagina como está sendo ruim. É duro, viu? Mas assim, a gente tem que pensar que nós queremos sair vivos dessa situação. Ô, Júlia, a Pro acabou de repetir. Você quer que repita novamente? Sim ou não? Eu repito. Sim? Então vamos lá, pessoal. Só voltando aqui para falar para vocês as formas das bactérias. Então, as bactérias, elas são classificadas de acordo com a forma. Então, todas as vezes que elas são essas esferazinhas aqui, ó, parece um coco, ela é classificada como cocos. Quando esse coco se agrupa parecendo um cacho de uva, várias bactérias juntas, elas são chamadas de estafilococos. Todas as vezes que ele forma um filamento assim, ó, todas agrupadas parecendo uma corda, elas são chamadas de streptococos. Quando elas parecem um bastão, elas são chamadas de bacilos, né? Que é o caso dos nossos lactobacilos, são os bacilos do leite. Quando elas formam como se fosse uma espiral de caderno, olha lá, espirilo. Presta atenção no nome que você lembra. Espiral, espirilo, bacilo, bastonete, coco, esferazinhas. E o vibrião parece uma vírgula. Olha o vibrião colérico, que é uma doença, ele é causador da cólera, né? Então, existem várias bactérias que, de acordo com as formas, nomeiam o tipo de doença ou o tipo de bactéria existente. Tudo bem? Tudo bem, gente? Também acho que você tem medo porque estuda isso. Eu gosto muito de estudar essa parte de seres vivos. Esclarece muita coisa. Oi, pode falar. O que é a cólera?
Nós vamos estudar cada doença bacteriana, Pedro. Cada não, né? Que são um monte. A Pro separou alguns e a cólera está no meio. É uma doença, tá bom? Bacteriana. Nós vamos falar de algumas doenças principais bacterianas. Tudo bem? Certo? Pessoal, vou interromper aqui a nossa aula e transferir aqui primeiramente para a Marisa, né? Já transferi. Ótimo. E agora, pessoal, então vocês já anotaram, né? Grupo 5, página 144 para a próxima aula, tá bom? Beijinhos. Tchau, tchau. Até a próxima.